Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, obviamente, vamos falar muito sobre o jogão de logo mais pela Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Paranaense, né? Primeira partida aí, válida pelas quartas de final da competição. O Vasco, infelizmente, perdeu mais um jogador titular que só deve voltar ano que vem. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa ausência que vai ser muito sentida pela equipe do Vasco da Gama, mas por outro lado vamos falar também sobre um reforço de peso, né? Uma estreia que deve acontecer hoje e deve acontecer já no time titular, né? Vamos falar bastante sobre a provável escalação que o Rafael Paiva deve levar a campo aí para o jogo de hoje à noite e também vamos falar de outros assuntos aí, principalmente de mercado da bola, né? O Vasco está correndo contra o tempo, tem basicamente aí 3 dias para anunciar contratações, né? Semana que vem o Vasco vai ter uma coletiva de imprensa aí do Pedrinho e do Marcelo Santana para falar sobre essa janela de transferências, né? E todos os reforços que o Vasco trouxe aí durante esse período. Então, vamos falar muito sobre esses assuntos e no final do vídeo, obviamente, também vamos trazer o nosso aí novo contratado, Matheus Gilbert, que vai trazer uma notícia importante aí justamente sobre essa questão de contratações. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês, vascaínos, vascaínas, que ainda não seguem a gente aqui no YouTube, né, que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para vir, fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube. É só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se. E não esqueça também de dar aquela moral para o nosso trabalho, deixando aquele joinha no vídeo, compartilhando o vídeo aí nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, onde você puder, para que o nosso canal siga crescendo, evoluindo cada vez mais, chegando aí à casa dos vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. E antes da gente dar início aqui ao vídeo de hoje, vou deixar um recado aqui da nossa parceira do canal, que é a BetWinner, aproveitando que hoje tem jogo do Vasco e quem sai ganhando é você, que está aí do outro lado da telinha. Primeira coisa, a BetWinner dá 130% de bônus no seu primeiro depósito. E hoje aí, especialmente, eles estão dando mais R$200 de bônus de boas-vindas para todo mundo que se cadastrar somente até as 2 horas da tarde. No primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, tem o link da BetWinner para você se cadastrar. Na hora que você for fazer o primeiro depósito, não esqueça de usar o código promocional do canal, que também está lá embaixo no primeiro comentário fixado, para você tirar proveito dessa parceria aí, como eu falei, 130% de bônus e mais R$200 de boas-vindas para você já fazer a sua aposta aí na vitória do Gigante da Colina hoje à noite, beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre essa partida, né? Primeiro jogo das quartas de final aí da Copa do Brasil, né? O Vasco que não chegava nessa fase da competição desde 2015. Pois é, são 9 anos que o Vasco não conseguia atingir, né, essa etapa aí de uma das maiores competições do futebol brasileiro. E aí vamos encarar um adversário que tradicionalmente o Vasco tem dificuldades, que é o Atlético Paranaense. Porém, a gente vem de uma grande vitória contra eles, né, no último final de semana por 2-1 de virada. O clima tá muito quente, né? Tá muito tenso entre torcida, entre jogadores, entre até mesmo as diretorias do Vasco e do Atlético Paranaense. Então tem tudo para ser aquele jogo com clima de final, né? Tem tudo para ser aquela partida que já começa muito tensa nos bastidores e vai dessa mesma forma para dentro de campo. Infelizmente, as notícias para o torcedor do Vasco aí deixam a gente um pouco triste em relação aí a jogadores que não poderão estar em campo, né? O Felipe Coutinho, que era esperado voltar ao time na partida de hoje, não voltará, segue aí se recuperando da lesão na coxa direita e também, né, que ele acabou tendo ali, contraindo Covid-19, então não se recuperou a tempo, não vai jogar hoje mais uma vez. E aí a notícia muito triste que pegou a gente de surpresa ontem à noite foi a notícia referente ao nosso atacante titular, o Adson. O Adson que já vinha jogando no sacrifício há mais de um mês, a gente vem acompanhando, né? O Adson vem sentindo muito dores ali na perna, vem saindo muitas vezes ali no decorrer das partidas e ontem tivemos a constatação que ele teve uma fratura na fíbula, né? Que é um osso ali da perna e vai ter que passar por uma cirurgia e o tempo de recuperação, amigos, não é curto. Vai ficar afastado ali pelo menos
por 3 meses, ou seja, ele só voltaria no final de novembro, o que é muito improvável, né? Não vai voltar porque a questão física vai faltar muito, né? Então a tendência é que o Adson só volte a jogar em alto nível com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca, né? Na temporada de 2025. Obviamente, a gente fica muito triste, porque é um jogador muito importante, que vinha jogando muita bola, né? Vinha dando muitas assistências, fazendo gols e sendo muito importante dentro do esquema tático do Rafael Paiva. Mas, por outro lado, teremos aí, né, a estreia do nosso novo atacante, que é o Jean David, né? Ex-Jean Menezes, agora quer ser chamado de Jean David, e muito provavelmente ele vai começar o jogo como titular, né? Com a saída do Adson e com a não possibilidade também de contar com o David, a tendência é que o trio de ataque do Vasco hoje seja montado por Emerson Rodrigues, atuando pelo lado esquerdo de campo, o Jean David atacando ali pelo lado esquerdo, ou enfim, eles podem trocar a qualquer momento, e o nosso Pablo Verratti centralizado. O Vasco terá outros desfalques, né? O Vasco também não vai poder contar com o PH na lateral direita, né? O PH está suspenso, quem vai substituir ele é o Puma Rodrigues, e a questão do João Vitor, que preocupava muito até ontem, né? Pelo desconforto muscular que ele vinha sentindo, treinou ontem e deve estar confirmado aí como titular para a partida de logo mais. Então o provável time, a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita e Lucas Piton na lateral esquerda, Maicon e o JV, o João Vitor, na dupla de zaga, meio de campo, que é o meio de campo titular do Vasco, com Hugo Moura, Matheus Cocão e Dimitri Payet, e lá na frente a gente deve ter o Emerson Rodrigues aberto de um lado, o Jean David aberto pelo outro, fazendo a sua estreia, e Pablo Verratti centralizado. No banco de reservas, vamos ter muitas opções da base, Eric Marcos, Ryan, GB, JP, né, muitos meninos da base que devem ter oportunidades aí, talvez, no decorrer da partida de hoje, né? E, obviamente, a gente precisa muito dessa vitória, né? Uma vitória hoje garante ao Vasco no próximo jogo até mesmo poder jogar por um empate ou, de repente, se a gente ganhar de 2, 3-0, até mesmo poder ser derrotado e chegar às semifinais aí da Copa do Brasil, que, com certeza, além do dinheiro que entraria nos cofres, poderia colocar a gente aí mais um ano aí brigando por um título de uma competição tão grande, que foi o último grande título da história do Vasco lá atrás em 2011. E vou deixar a dica, tá? Lá na BetWinner eles estão pagando quase R$3 para cada R$1 que você apostar. Então corre na BetWinner, faça aquele cadastro que eu falei no começo do vídeo, ganha aqueles R$200 e ó, bota essa grana na vitória do Vasco. Se você botar R$200, o Vasco vencer, você vai ganhar ó, R$600 lá na BetWinner, beleza? Bora falar agora de mercado da bola, porque ontem o nosso executivo de futebol, o Marcelo Santana, ele deu uma entrevista ali juntamente com o Jean David, né, na coletiva de imprensa, e ele cravou, ele confirmou que o Vasco vai atrás de pelo menos mais 1 ou 2 reforços, né? Óbvio que a corrida agora é contra o tempo, hoje é dia 29 de agosto, a janela de transferência se encerra agora no dia 2 de setembro, o Vasco tem 3 negociações em curso nesse momento, uma com o zagueiro Luan Pérez, outra com o atacante Yuri César, brasileiro que atua no mercado árabe, e o outro com o atacante argentino Benjamin Borré, atacante de 23 anos que atua lá no futebol da Rússia. Então o Vasco tentando aí correr atrás do prejuízo, né? Ainda mais agora com essa situação aí da lesão do Adson, tem também a situação do David, que está se recuperando de uma doença aqui na parte facial, né? Uma celulite facial, então todas essas questões aí problemáticas de lesão vão fazer com que o Pedrinho e que o Marcelo Santana corram atrás desses reforços o mais rápido possível. E quem vai trazer novidades justamente sobre esse assunto é o nosso estudante de jornalismo aqui, o Matheus Gilbert, né, que é o nosso novo membro permanente aqui do canal, o Matheus Gilbert, e o Gustavo Ribeiro, né? Hoje quem vai estar participando é o Matheus aqui, falando sobre contratações, falando justamente sobre esses assuntos delicados que o Vasco está vivendo nesse momento. Então fica agora aí com a notícia e com a análise do Matheus, e hoje à tarde a gente está de volta ali às 4 horas com a nossa segunda edição, e muito provavelmente com notícias importantes aí sobre contratações, beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco, valeu! Fala galera, voltando aqui mais uma vez, tive participação no vídeo da manhã, voltando aqui para mais um vídeo durante a tarde, vou falar um pouco sobre o jogo de mais tarde, Vasco e Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco que vem para o jogo desfalcado, o Adson um desfalque importante, né? Coutinho não joga, não foi relacionado por estar com
se recuperando de uma Covid, já se recuperou na verdade, mas tem a questão de ter perdido muita sessão de treinamento, e o Vasco optou por uma decisão técnica não relacionar o Coutinho para essa partida. O Vasco joga uma disputa, uma final praticamente de campeonato contra o Atlético Paranaense, um jogo que tem tudo para ser um jogo difícil, pegado por conta dos acontecimentos no jogo anterior, de segunda-feira. Creio eu que será um jogo muito pegado, muito difícil, muito disputado, um jogo que provavelmente teremos cartões amarelos para um lado e para o outro, se não tiver um vermelho, porque são times que gostam de... O Vasco é um time que está disputando muito, o Atlético Paranaense é um time que disputa bastante, é um time muito competitivo, e vamos ver o que esse jogo vai dar aí, né? Espero que o Vasco vença, é essencial abrir uma vantagem, seja por 2, 3 gols de diferença nessa partida, para não ficar sofrendo lá no Paraná, que é um estádio difícil, é um estádio onde o Vasco não costuma ter bons resultados recentes, nunca teve, né? E o ideal seria realmente que o Vasco obter um resultado importante nessa partida, de, como eu falei, abrir uma vantagem importante nessa partida. Mas o futebol não é mistério, o futebol não é matemática, então esperamos que o Vasco consiga pelo menos desempenhar bem e conseguir uma vitória, que é o mais importante. Como eu falei, desfalques de Adson, Felipe Coutinho e David, né, que também está se recuperando. Provavelmente Felipe Coutinho e David devem ser relacionados para o jogo contra o Vitória. Adson, muito provavelmente, deve perder o restante da temporada por conta de uma cirurgia na tíbia, e o Vasco deve vir escalado com o Léo Jardim, Puma, porque o Paulo Henrique também é mais um desfalque, está suspenso por terceiro cartão amarelo, Maicon e João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura e Matheus Cocão, e o ataque e o meio campo com o Paê, e o ataque geralmente, provavelmente com dúvidas, né? Não sabemos se joga o Jean, se joga o David, se joga o Emerson, se joga o Ryan. Creio eu que ele vai ser um pouco pro elenco, né? Não vai já queimar o Ryan de primeiro. Acho que vai com o Ryan de um lado, o Emerson Rodrigues do outro e Verratti no ataque. Valeu, Mário. É isso, galerinha. Sorte pra gente no jogo daqui a pouco, e que a gente consiga sair com a vitória, e que na sexta-feira a gente volte para mais um vídeo aqui comemorando a vitória e uma boa vantagem. Valeu! Fala, galera do canal Mário Coelho Vasco, aqui quem tá falando é Matheus Gilbert. Vamos para mais um vídeo durante o dia, o vídeo aqui da manhã, né? Hoje eu vim falar sobre uma notícia importante que aconteceu no dia de ontem. O atacante Adson, infelizmente, vai ter que passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na tíbia, e por azar não foi uma fratura por uma dividida, ele não bateu a canela em algum lugar, ele fraturou a tíbia por conta de desgaste, por conta de treinos mal feitos, muito desgaste no treinamento, e infelizmente pode perder a reta final da temporada. É uma notícia importante, impactante, né? Impacta pro elenco, impacta pro futebol que o Vasco vem jogando. Afinal, o Adson talvez seja um dos jogadores mais importantes, né, dessa arrancada do Vasco com o Rafael Paiva, por ser um ponta diferente do que nós temos no elenco, porque ele é um ponta mais meia, né? Então é difícil também a suprir a carência do Adson. Então seria necessário, passando aqui também para falar, que o Vasco contratasse um jogador para repor o Adson. Nos últimos dias surgiu a notícia que o Vasco estava atrás do Benjamin Garré, jogador que atua no futebol russo, né, num time que até um pouco irrelevante, esqueci o nome de cabeça agora, o último colocado do campeonato russo. Então o ideal seria que o Vasco realmente substituísse o Adson, que o Vasco usasse essa reta final dessa janela de transferências realmente para substituir o Adson, e para que possa repor, né, uma perda tão significante dessa para o elenco. Porque no elenco do Vasco tem alguns jogadores que podem atuar pela direita, mas você influencia o jogo do Vasco, porque você influencia, por exemplo, se você coloca o Emerson Rodrigues pelo lado direito, você influencia uma subida do Paulo Henrique, porque geralmente quando o jogador corta para o meio, o lateral consegue passar mais facilmente. Quando o jogador é mais agudo, né, como costuma ser um cara que joga de perna direita pelo lado direito, fica difícil a passagem do lateral. Então, assim, é necessário que o Vasco mude essa chavinha de contratar, na minha visão, só por nome, porque é o que pareceu com a entrevista do Marcelo Santana no dia de ontem, falando que o Vasco não vai contratar por contratar. Eu discordo. Eu acho que o Vasco, no ano passado, na janela do meio do ano, trouxe, na minha visão, 2 jogadores só que chegaram com o status de titular: Paulinho, Verratti, Serginho, que ajudou bastante o Vasco no ano passado. Nenhum deles, ao meu ver,
chegou ao Vasco com status de titular, chegou por mapeamento de mercado e por criatividade. E é isso que eu acho que o Vasco tem que fazer. Tem que esquecer um pouco de nome, tem que esquecer isso de o jogador vai chegar, só vou trazer jogador que chegue para ser titular. Não, entendeu? Você trouxe o Coutinho agora que chegou e não é titular, entendeu? Nem sempre o jogador que você vai contratar para ser titular será titular e vice-versa. Então acho que é importante que o Vasco use esse final de janela para repor a perda do Adson e também para contratar um zagueiro que estamos precisando. Valeu? Valeu, Mário!